Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Beatriz, eu trabalho na Ambev Tech e hoje eu vou conversar com vocês sobre como melhorar a acessibilidade na visualização de dados através de boas práticas. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca com cabelo longo, castanho e cacheado. Hoje eu estou com uma camiseta azul do TDC e atrás de mim tem uma parede cinza. Aqui na BevTech eu trabalho como especialista de BI. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela FEI e faço pós-graduação de Digital Business pela USP. Vou deixar meu contato aqui, se alguém depois quiser me mandar alguma mensagem, eu respondo, estou sempre aberta. Então, o que a gente vai falar hoje, começando pela visualização de dados. Aqui na BevTech eu trabalho desenvolvendo dashboards com dados da área de Analytics, e os dashboards são uma forma de representar os dados de maneira visual, através de gráficos, de mapas, de tabelas, para tornar mais fácil a tomada de decisão dos gerentes e dos diretores das áreas. Então, os dashboards precisam ser claros e objetivos. Quando a gente bater o olho, já tem que entender o que aquele gráfico está falando. E você pode desenvolver um dashboard que seja bonito e funcional, mas que também seja acessível. A gente tem que pensar que na nossa empresa, onde a gente quer mostrar nosso dashboard, também podem ter pessoas que sejam daltônicas e que tenham deficiência visual e a gente quer que o nosso dash seja visto pelo maior número de pessoas. Então, começando pelas pessoas com daltonismo, no mundo, 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm algum grau de daltonismo. Então, se você tiver entre 12 homens, é possível que um deles seja daltônico. Então, pode ser que você trabalhe com alguma pessoa, que tenha alguém na sua equipe, ou que seu chefe seja daltônico e você não saiba. E, infelizmente, as empresas que produzem produtos digitais ou prestam serviços acabam não levando isso em consideração e acaba afetando a experiência dessas pessoas. Um exemplo conhecido de daltônico é o Mark Zuckerberg. Ele não enxerga bem o verde nem o vermelho, por isso ele escolheu o azul para a cor do Facebook. Para curiosidade, outros famosos que também são daltônicos, o Keanu Reeves, que é ator, o Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, o príncipe William, a Ana Furtado, um exemplo de mulher daltônica entre os homens, e o Mark Twain, que foi um escritor. Então, quais são os tipos mais comuns de daltonismo? A protanopia, que é a ausência da percepção dos tons de vermelho. Se a gente fizer uma simulação, as pessoas veem mais ou menos assim. A deuteranopia, que é a ausência da percepção dos tons de verde. A tritanopia, que é a ausência da percepção dos tons de azul. E a monocromia, que é mais raro, é uma visão em escala em cinza. Falando sobre as pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, dos quase 500 mil cargos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência no Brasil, quase 20% são de pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Então, a gente tem um número expressivo de pessoas trabalhando nas empresas e a gente também precisa incluir elas nos nossos dashboards. As pessoas com deficiência visual ou com baixa visão utilizam a tecnologia assistiva de leitores de tela para realmente ler o conteúdo que está naquela tela. Então, a maioria utiliza a manipulação pelos teclados e não pelo mouse para ir passando pelo conteúdo e o leitor realmente lê aquilo que tem na tela para ela. Então, qual que é a importância da acessibilidade digital? É trazer mais empatia com os usuários, a inclusão digital de mais pessoas, alcança o maior público possível, melhora a usabilidade, democratiza o acesso. E a lei, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E para isso foi criada a WCAG, que são diretrizes de acessibilidade para os conteúdos da web, que explicam como tornar mais acessível os conteúdos para as pessoas. E a WCAG foi criada pela W3C, que é um órgão regulamentador dos padrões da web.
e tem 4 princípios básicos, que é ser perceptível, então todo o conteúdo precisa ser percebido principalmente pelos sentidos da visão e da audição. Operável, todos os componentes, todo o conteúdo precisa ser manipulado também pelo teclado. Compreensível, tudo precisa ser legível para a maioria das pessoas. E robusto, ter um design responsivo que seja funcional nos computadores, tablets, celulares. Então, se a gente tem essa parte toda para acessibilidade digital na web, para os conteúdos digitais, por que não trazer isso para os dashboards? Tendo como base as diretrizes de acessibilidade do WCAG, algumas ferramentas de visualização de dados têm as próprias diretrizes dentro delas. Então, eu trouxe aqui o Power BI e o Tableau, que são as ferramentas mais utilizadas no mercado hoje em dia. E o Power BI tem uma documentação sobre como criar relatórios, né, visualizações mais acessíveis. E o Tableau tem vários artigos escritos pela comunidade também sobre as práticas de como deixar mais acessível. Daqui para frente eu vou focar no Power BI, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui na Ambev Tech. E o Power BI tem recursos de acessibilidade interno na ferramenta. Então, todos os botões do Power BI podem ser acessados pela navegação do teclado. Ele é compatível com o leitor de tela, então tudo que está no Power BI pode ser lido pelo leitor de tela. Também é possível utilizar a exibição de cores em alto contraste, o que ajuda muito pessoas com baixa visão a ter uma melhor legibilidade, né, dos textos, dos gráficos. E o modo de foco, que é um botão que a gente pode aumentar o tamanho do gráfico para ele ficar mais legível, que facilita a leitura. Então, é importante a gente entender que é muito mais fácil, quando a gente está desenvolvendo um dashboard, incorporar acessibilidade quando a gente está começando ali do zero, do que depois tentar encaixar em um que já existe. Porque depois vai ser muito mais custoso, vai demandar mais tempo, o usuário já vai ter encontrado problemas, mas nada impede de você já arrumar alguns que você tenha feito. Então, eu trouxe aqui para as pessoas que desenvolvem dashboards ou trabalham com quem desenvolve dashboard, um checklist de como você pode melhorar a acessibilidade neles. Então, o primeiro ponto, evite combinações de cores difíceis de distinguir para daltônicos. Existem algumas cores que juntas ficam muito difíceis de distinguir para alguns tipos de daltonismo. O maior exemplo é o verde e o vermelho. Então, tem algumas dicas que a gente pode usar quando precisar utilizar essas cores. Aqui tem o exemplo de um mapa de calor, que o verde representa o positivo e o vermelho o negativo. E quando a gente faz uma simulação para uma pessoa com daltonismo, fica muito difícil de distinguir. Então, uma dica é, sempre que for utilizar o vermelho e o verde juntos, utiliza com outros recursos, com ícones. Aqui é um exemplo de, se a gente colocar um ícone de seta para cima para positivo e seta para baixo para negativo, mesmo que a pessoa não veja a cor da seta, fica muito mais fácil de entender o que quer transmitir de informação. Então, evite usar o vermelho e o verde como cores contrastantes sem recursos. Tem a lógica do semáforo, que o semáforo ele utiliza a posição padrão. Então, no semáforo, as cores estão sempre no mesmo lugar, e mesmo que a pessoa não veja qual é a cor, ela sabe quando ela pode avançar ou parar por ter decorado a posição. Assim como os semáforos para pedestres, que eles têm um ícone que auxilia. Aqui tem uma simulação que, mesmo que não veja o verde, a pessoa sabe quando pode avançar pelo ícone. Então, a gente pode trazer isso para alguns gráficos. Esse gráfico é de barras, por posição padrão, a gente sabe que para a direita ele é positivo e para a esquerda é negativo. Então, mesmo se não utilizar as cores ou se não ver as cores da mesma forma, a pessoa saberia que é o positivo e o negativo. E como o gráfico de velocímetro, quanto maior os números, mais para a direita eles estão, e quanto menor, mais para a esquerda. Então, não tem necessidade de tirar as cores vermelho e verde e
você pode continuar utilizando. Uma dica também é, se você não quiser errar mesmo, tem paletas inclusivas dentro das ferramentas. O Tableau tem as paletas próprias para alguns tipos de daltonismo, como para protanopia e deuteranopia. E o Power BI também tem uma paleta que é amigável. E se você mesmo quiser construir a sua paleta, existem alguns sites, né, algumas ferramentas que você pode colocar as cores que você precisa e ele mostra por tipo de daltonismo como ficariam essas cores. Eu gosto muito do Colors e no final eu passo os links para vocês das ferramentas que eu uso. O segundo ponto é evite usar cores como único meio de transmitir informações. Então aqui a gente tem um gráfico de linha e numa simulação para monocromia, dá para ver que a distinção é muito difícil. Se a gente utilizar ícones para cada um dos pontos, fica muito mais fácil de distinguir. Mesma coisa para gráficos de dispersão. Fica muito mais fácil para qualquer pessoa. Outra dica é utilizar texturas. No Power BI não tem essa função, mas eu sei que no Excel tem. E é legal porque realmente dá para distinguir o que cada barra está falando, só que com cautela, porque muitas vezes fica muito poluído o gráfico, o dashboard, mas é uma forma legal também. Aqui na simulação dá para ver nas etiquetas que muda realmente a distinção pelas texturas. O uso de alto contraste entre as cores dos textos. Quando você fizer um dashboard, você tem que garantir que o contraste seja suficiente entre o texto e as cores do fundo. A gente tem um círculo cromático que as cores análogas são cores que estão uma do lado da outra, elas têm um baixo contraste entre elas. Se você utilizar essas cores juntas fica realmente muito baixo. Mas se você utilizar cores que são complementares, o contraste fica muito maior, como o roxo e o amarelo. Existem também alguns sites, né, algumas ferramentas que dá para eu testar. Eu gosto muito do Adobe. Ele tem uma aba só para essa parte. E o W3C sugere que a relação entre contraste seja de 4,5 para 1. E é isso que essa ferramenta faz. Ela mostra se as cores que você colocou no contraste passam no teste ou não. Então, esse contraste aqui foi reprovado no teste. E o amarelo com roxo, ele seria um bom contraste. Adicione um texto alternativo a todos os gráficos no Power BI. No Power BI tem um lugar que você pode escrever o texto alternativo. Isso facilita muito para os leitores de tela, vai trazer mais acessibilidade para as pessoas cegas ou com baixa visão, e também para todo mundo que não está acostumado a interpretar os gráficos, vai ajudar muito. Então, existe uma dica que você pode escrever para descrever o seu gráfico. Por exemplo, tipo de gráfico de tipo de dado que mostra aqui o propósito do gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de linha com vendas de produtos por mês, para um exemplo. Então, ele ficaria gráfico de linha de quantidade de produtos vendidos por mês, que mostra quais os meses em que há mais venda. Uma outra dica, baixe um leitor de tela para testar se está dando certo no seu dashboard. Eu gosto muito do NVDA, que é um leitor de tela gratuito para Windows, tem várias línguas, tem em português, então se você implementar, depois baixa lá para ver se está dando certo. E por fim, verifique se seu dashboard funciona com simuladores de daltonismo. Existem sites que você pode tirar um print e colocar ali seu dashboard e ver como ele ficaria para cada tipo de daltonismo. Se tem cores que estão de difícil distinção, se está tudo certo. Eu gosto muito do Color Blindness. Então, feito tudo isso, eu vou fazer com vocês um exemplo prático de um dashboard. Aqui a gente tem um exemplo do que não fazer, né? Esse dashboard está tudo errado. Então, tem um baixo contraste entre o título e as cores de fundo. O primeiro gráfico tem uma baixa distinção entre as cores também. No segundo, o contraste não está tão bom. Na tabela, não tem ícones para distinguir o positivo e o negativo.
E no último, talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, mas pela posição padrão dá para ver qual positivo e qual negativo. Então, eu coloquei um print desse dashboard no simulador de daltonismo e eu escolhi a monocromia para realmente ver se dá para distinguir as cores. E ali no gráfico de linhas já deu para ver que não dá, no gráfico de barras também está bem baixo o contraste. Ali na tabela, então, nem dá para entender qual que é o positivo e negativo se a gente não tivesse os sinais ali dos números. E no último também tem um baixo contraste. Então, eu comecei mudando pela paleta. Eu utilizei a paleta do Power BI. Já mudei os títulos, coloquei os títulos com maior contraste entre as cores do fundo e do título. Deixei um pouco maior ali o título realmente estava muito abreviado, fica muito mais fácil quando está um título escrito maior, assim, sem ser tão abreviado para o leitor de tela. Coloquei ícones para o gráfico de linha. Nesse segundo, também melhorei o contraste entre as colunas. E aqui, coloquei os ícones de positivo e negativo para a tabela. E no último, só para mostrar que mesmo se a gente trocasse de cores, daria para entender pela posição. Coloquei também um texto alternativo descrevendo cada gráfico e um exemplo de como o leitor de tela leria. Eu não sei se eu compartilhei aqui, se vai sair o som. Vocês me avisem, então. Dashboard de vendas. Tá saindo o som? Vendas de produtos por mês. Gráfico de linhas quantidade. Depois eu retorno, então. Então, colocando esse dashboard de novo lá no simulador, dá para ver que melhora muito toda a distinção entre os ícones, os contrastes, os ícones ali da tabela também. Então, ficou bem melhor. Então, pensar em acessibilidade significa construir uma boa experiência para todo mundo, independente da capacidade visual. E acessibilidade não é projetar para as exceções, né? É projetar melhor para todo mundo. Eu espero que a partir de agora vocês levem acessibilidade também para essa parte dos dados, que é muito importante. Eu vou deixar aqui os links das ferramentas que eu utilizei, vou colocar no chat. Obrigada. E também vou deixar um link aqui se alguém tiver interesse nas vagas da Ambev Tech. Será um prazer. Obrigada.